Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Luana Solomon. A gente conheceu a Luana no terceiro encontro de mulheres viajantes e foi um evento incrível, tem post no blog e disso vieram muitos frutos, né? Porque realmente foi um momento de muita interação com muitas mulheres e que têm um gosto por duas coisas, viajar e também empreender, porque na verdade não é só uma viagem de um final de semana, né? É uma história de viagem que faz parte da vida, né? E aí, por isso, precisa de muito planejamento e empreender para dar certo, né? Tudo bom, Luana? Tudo bem? Tudo bom, Mari? Obrigada Tudo por me bom. chamar, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, poder falar com todo mundo, dividir, compartilhar um pouco das minhas experiências e ver se eu consigo ajudar ou inspirar de alguma forma, né? Luana, eu quero que você se apresente, de onde você é, como que isso tudo começou e onde foi esse ponto de virada para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa história. Tá ótimo. Bom, eu sou a Luana, moro em São Paulo, sou advogada, trabalhei no mercado financeiro por 16 anos e quando foi mais ou menos em 2018, né, mais ou menos 4 anos atrás, eu resolvi, na verdade, dizem que as grandes decisões são tomadas em frações de segundos, né? Eu já não sei se as coisas aconteceram assim comigo, eu acredito que foi muita construção para chegar lá. Então, em 2018, eu acho que eu comecei a plantar a sementinha de eu não acho que eu quero seguir no mundo corporativo para sempre. Então, eu estava numa carreira muito bem sucedida, eu era superintendente jurídico de uma instituição financeira global, mas o meu próximo passo seria a diretoria, e eu pensei, poxa, não é isso que eu quero. Gosto do que eu faço, mas não me vejo fazendo isso para o resto da vida. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me estruturar, tanto mental quanto financeiramente, para sair do mundo corporativo. A minha ideia era fazer um sabático, o motorhome ainda não estava na minha mente, isso surgiu depois. Então, durante os anos de 2018 até 2020, foram anos de preparação. Em 2020, eu de fato pedi demissão para sair no sabático. Quando começou a pandemia, enfim, aí muita coisa rolou, Mari. Muita. Mas, ao mesmo tempo, foi um período de muita mudança de plano, muito plano engavetado, mas, ao mesmo tempo, de repensar muitos planos e talvez fazer eles com muito mais consciência, né? Exato. Bom, eu vou seguindo aqui na história e quando eu tiver que parar, você me chama, puxa o balão aqui, senão eu vou seguindo, tá? Então, em 2020, eu pedi demissão no começo do ano. Ainda não existia pandemia. Então, a minha ideia, quando eu pedi em janeiro de 2020, foi começar a viajar em julho de 2020, começar pelas Olimpíadas no Japão. E aí eu já tinha visto um trabalho voluntário pela World Packers para prestar serviço voluntário numa família japonesa que eles cultivavam brócolis. E aí eu ensinaria inglês para os filhos dessa família e eu aprenderia a cultivar brócolis. Era assim que começaria o meu sabático. Bom, em março veio a pandemia e eu conversei com a minha chefe que talvez eu não fosse sair mais em março devido à pandemia. Lá, então tudo bem, então vamos adiar sua saída para abril. Aí depois eu adiei para maio, depois para junho. A gente ficou nessas de ficar adiando, até que chegou em outubro, ela falou assim, bom, vamos adiar mais um mês? Eu falei assim, não, agora já foi, já foram 6 meses daquele meu plano inicial, realmente vou pedir demissão, juntei meu dinheiro,
não sei quando que esse mundo vai mudar, está todo mundo recalculando a rota, eu vou recalcular a minha rota também, e sigamos, porque não tem um momento perfeito. Então, eu falei assim, bom, se eu for esperar, eu não vou conseguir sair daqui nunca, eu já estou com 38, divorciada, sem filhos, decidida, eu falei, eu não tenho mais tempo a perder. E realmente saí em outubro de 2020, o final de 2020 foi para me estruturar um pouco, ver como que eu ia fazer, e eu comecei a viajar no início de 2021. A pandemia ainda estava lá, então eu falei, bom, não vou conseguir seguir para a Ásia, porque meus planos iniciais, depois do Japão, era, de repente, fazer um trabalho voluntário de elefantes na Tailândia, eu tinha diversos livros que eu queria ler, eu queria ir para a Indonésia, Índia, enfim. Falei, bom, vou começar pelo Brasil, que é o que temos, né? E tem até uma frase que eu gosto, que processo é progresso. Então, deixa eu começar por algum lugar. E vou começar em lugares que sejam mais isolados, que não tenham aglomeração, para, enfim, fazer o que eu posso. Então, comecei pelo Brasil, comecei numa ecovila no Rio de Janeiro. Eu trabalhei como aprendiz durante um mês, aprendi bastante sobre permacultura, foi super interessante. Depois de lá, eu fui para a Chapada da Diamantina, fiz um retiro, e por último, ainda em 2021, eu fiz uma expedição na Amazônia. Eu fui junto com uma ONG que chama Universidade do Amor, então a gente visitou comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, foi um trabalho voluntário super bacana, mas saindo de lá eu falei, poxa, ainda não é isso que eu estava buscando. Quando eu pedi demissão, eu buscava, assim, viagens transformadoras, experiências mais profundas, não simplesmente no lugar e check, mas ainda não é isso que eu estou buscando. E no meu caminho para Alter do Chão, eu peguei um barco da Amazônia para Alter do Chão, eu conheci um casal que viajava de motorhome. E eles falaram, poxa, a gente está com saudades da nossa casinha. Onde que é a casinha de vocês? É nosso motorhome, que está estacionado na Bahia. Esse casal Get Outside, né? Eles hoje, enfim, são 2 advogados também, baita inspiração para mim, também saíram do mundo corporativo e estão viajando. E eu falei, poxa vida, é verdade, é bom ter o seu espaço, é bom ter a sua casinha. Eu poderia continuar viajando e ainda eu poderia colocar meus cães, que eu estou morrendo de saudades, porque eu comecei essa viagem sem meus cães. E aí eu falei, bom, então acho que é isso. Então eu não vou mais pegar a mochila e seguir viajando, eu vou partir para isso que vai ser muito desafiador. E aí eu achei muito interessante essa ideia de poder ter a minha casinha, o meu espaço, é aquela história que a casa é pequena, mas o quintal é o mundo, e ainda ter comigo os meus cães. Para mim seria super desafiador, porque eu não entendo nada de mecânica, eu nunca tinha dirigido uma van na vida, nunca tinha nem entrado no motorhome, e tem toda a parte da casa que tem atrás. Então, tem toda a parte de elétrica, hidráulica, que eu também não conhecia nada. Então, para mim, seria realmente um grande desafio. Aquela ideia inicial de pegar a mochila nas costas e sair andando, para mim, de alguma forma, era mais fácil. Eu não tenho medo de andar sozinha. Eu já fiz o caminho de Santiago, então eu realmente percorri os 880 quilômetros com uma mochila nas costas. Só que o motorhome em si realmente me incitava assim, muitas questões, muitos desafios. Eu falei, não, então é para isso que eu quero seguir. Eu acho que realmente aí está o meu grande desafio. Bom, então, meninas, comecei com o meu motorhome em novembro de 2021. Qual foi o planejamento para escolher o motorhome, o investimento, assim, não valores, mas assim, o que pesou mais nessa escolha? O que você teve que aprender e quanto tempo isso demorou? Olha, foi muito rápido e eu acho que se hoje eu fosse dar um conselho, tanto para mim, para quem está ouvindo, faça um teste antes. Tem diversas empresas de aluguel de motorhome e acho que vale muito a pena passar um final de semana e, enfim, ver como é que funciona, para poder entender se gosta do carro, não gosta, o que precisa. Eu preciso de um chuveiro dentro, eu preciso de um banheiro dentro, né? Quais são minhas necessidades? O que eu fiz foi pesquisar muitos vídeos na internet e aquele casal que eu falei, o Get Outside, tinha comprado o motorhome deles no Motorhome O Sonho, com o Lucas, que ele faz montagem artesanal de motorhomes. Então, eu entrei no site do Lucas, comecei a acompanhar ele no YouTube
E quando eu comecei a acompanhar, ele colocou à venda o próprio motorhome. Então, ele tinha um motorhome pessoal dele que ele estaria colocando à venda. Então, já estava inteiro montado. Quando eu vi, tinham várias pessoas interessadas, eu falei, ai, meu Deus, eu vou comprar esse. Porque se eu fosse pensar em comprar um carro para começar a fazer a montagem, demoraria muito tempo. E se eu fosse comprar algum pronto de outra pessoa, talvez eu não tivesse tanta confiança. Então, eu falei, bom, chegou a hora, não vai dar para pesquisar muito, estou com a oportunidade na mão, vou comprar esse motorhome dele. É uma Sprinter 313, então é um carro da Mercedes, é aquela van que é a perua escolar, então são quase 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Quando eu fui visitar esse motorhome a primeira vez, a hora que eu fui dar partida, morreu o carro. Depois eu fui de novo, morreu de novo. Porque, primeiro, que eu já não dirigia carro manual já fazia um tempo, e segundo, que ele precisa fazer enfim, falando fica complicado, é mais gestual. Mas você precisa movimentar sua mão para a esquerda e para frente para você entrar na primeira, não é simplesmente ir para frente. Comecei a dirigir, enfim, falei, bom, deixa eu dar uma olhada no retrovisor. Fui olhar no retrovisor, eu não conseguia ver nada que tinha atrás, eu vi uma cozinha atrás, porque não tem uma visão de trás. E, além de tudo, o Lucas, que me vendeu, falou, olha, você precisa olhar para cima, porque o motorhome, dependendo de onde você passa, ele bate nas árvores. Então, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu me enfiei? Eu estava na altura ali dos caminhões, então, olhando de frente a frente ali para os caminhoneiros, né, com medo de bater nas árvores, aquele carro bem grande, balança por dentro. Enfim, tomei coragem e disse, não, é isso aí. Então, para quem for começar, acho que vale muito a pena realmente esses sites. Tem uma plataforma agora da Van Viver, que eles acabaram de lançar, estão começando agora enfim, a movimentar essa plataforma. Então, são pessoas que têm motorhomes, que elas colocam à disposição nessa plataforma, e pessoas que querem alugar. Inclusive, pessoas que querem alugar o seu quintal. Ah, quero alugar meu quintal, tem um espaço aqui. Então, vai ser como se fosse, entre aspas, um Airbnb dos motorhomes. Então, acho que vale muito a pena para quem tiver vontade dar uma olhada. E em questão de preços, Mari, é assim, vai de 50 mil a 1 milhão, porque uma pessoa pode viajar de motorhome numa Kombi, então a pessoa não faz questão de banheiro, não faz questão de chuveiro, nada disso, até uma casa de luxo sobre rodas, né? Então, é importante que a pessoa saiba qual que é a sua condição financeira e realmente pesquise com quem já viaja. Todos os canais que eu pesquisei de viagem de pessoas de motorhome, elas viajavam ou de Sprinter, que é esse meu caso, ou a Ducato da Renault. São os que eu mais via. Mas tem muitas Kombis, tem gente que viaja de Fusca, né? Enfim, tem de tudo. Mas no meu caso foi isso, eu vi a pessoa que estava vendendo e já comprei. E tem que gostar de dirigir, ou na verdade dirigir é só um dos itens? Eu acho que é só um dos itens. Eu não sou uma apaixonada pela direção. Tem muitas pessoas que eu vejo que sentem prazer de, sei lá, dirigir 10 horas. Não é o meu caso. Tanto que eu dirijo no máximo 3, 4 horas, até porque eu ainda estou com os cães. Então, eu sempre viajo pela manhã, nunca viajo à noite, porque eu já tenho medo de dirigir à noite sozinha. Então, eu viajo pela manhã e também tem os cães que são parar, fazer xixi, tomar água, etc. Inclusive, a minha viagem com eles é muito mais lenta, porque qualquer parada, para mim, dura uma semana, que eu quero que eles se ambientem com o lugar, né? Então, eu não quero chegar a sair, porque geraria muito estresse, né, para os cães. Você sabe, Mari, que eu até estava conversando com um veterinário, e eu falei, nossa, mas será que eu estou gerando muito estresse para esses cães com essa viagem, né, de estar viajando com eles para cima e para baixo? Ele falou assim, olha, se você fosse perguntar para eles o que eles gostariam, eu tenho certeza que eles vão falar que eles querem ficar com você, sabe? Então, é isso que eu tenho em mente. Eu tento fazer a viagem que seja o mais confortável para eles possível e assim seguimos. Eu acho que, claro, a gente segue alguns viajantes assim muito desprendidos, desapegados e que fazem coisas assim que não encaixam com a nossa vida, mas realmente ouvindo você falar do seu tipo de viagem, a gente vê que é uma viagem até para todo mundo, né? Se
estiver de acordo com o seu ritmo. Quem viaja com criança tem que ter outro ritmo, quem viaja, pessoas de idade tem outro, quem gosta de dirige muito, quem gosta de fazer as paradas, faz muitas paradas, né? Eu acho que essa isso que é o legal de escutar tantos perfis diferentes fazendo um tipo de viagem de motorhome, mas na verdade são vários tipos de viagem, né? Cada um no seu perfil. Exato, Mari. Tanto que muitos dos viajantes que eu vejo e acompanho, eles fazem o tal do wild camping, né? Que é o camping selvagem. Então, eles param o motorhome deles numa praia ou numa montanha. Eu só tive coragem de fazer isso uma vez, porque eu estava acompanhado de um amigo que eu conheci, que ele também viajava de motorhome, e quando a gente estava no sul, no Paraná, a gente parou numa praia que chama Matinhos, que fica em Pontal do Paraná. Ele falou, bom, como vai ser seu primeiro wild camping, eu paro a minha van e você para atrás da minha, então pelo menos tem alguma segurança. Então tem os sites, tem os aplicativos que você consegue fazer a busca com avaliações das pessoas. Olha, esse lugar é seguro, tem polícia, etc. Tem o iOverlander e o Macamp, são dois aplicativos muito bacanas. Mas ainda assim eu estava morrendo de medo, estava com dor de cabeça. Eu falei, nossa, mas eu vou parar no meio aqui da rua, como é que a gente faz? E a gente parou para conversar num barzinho e tinha um senhor que era dono do bar. Eu perguntei, moço, é seguro parar aqui na frente desse seu estabelecimento? Ele falou, você está no lugar mais seguro do mundo. Aquela ali é a minha pretinha. Aí ele tinha uma van, que ele dormia na van. Ele falou, eu moro ali, né? Eu trabalho aqui, mas eu moro ali, eu viajo também. Eu, ai, que bacana. Então, eu vou ficar entre a pretinha dele e a van desse Jean, que era meu amigo. Então, foi meu primeiro wild camping. Então, de fato, a gente parou na frente da praia. Quando eu acordei de manhã, eu tinha aquele visual do mar, foi incrível. Mas, assim, para mim foi uma exceção. Então, eu comecei a viajar em novembro, voltei em dezembro, retomei em janeiro. Agora, eu voltei em março de 2022. Então, mais ou menos de 3, 4 meses, foi uma vez que eu fiz. E quando você conversa com muitos viajantes, tem uns que eles só fazem wild camping, que é o famoso 0800, né? Porque você já tem sua casa, por que você vai pagar um camping, né? Então, você para em qualquer lugar, inclusive em postos de gasolina, né? Muitos param em postos de gasolina para dormir, é super normal. Eles falam que quanto mais caminhoneiro, mais seguro é, mas eu ainda não tive coragem. Eu me programo para viajar até o próximo ponto, parar no camping e ali ficar. Eu estendo meu toldo, aí eu abro para os cachorros saírem e fico tranquila. Mas talvez esse meu perfil mude com o tempo, mas agora eu me vejo bem conservadora, assim, no mundo dos motorhomes. Mas eu acho que é o que te faz bem e pronto, né? Cada um no seu estilo. E você viaja sempre sozinha? Às vezes você chama alguma companhia, ou às vezes é até mais legal viajar sozinha? Então, vamos lá, eu viajo sozinha. O meu plano inicial era chegar até Ushuaia, na Argentina. Então, era descer pelo sul do país e chegar em Ushuaia. Comecei a viajar em novembro de 2021. Então, eu comecei naquela comunidade Hare Krishna, que eu comecei a contar. Quando eu cheguei lá nessa comunidade, a gaveta de trás tinha emperrado, estava chovendo, eu tive já que pedir ajuda para o dono da pousada, ele já foi me ajudar, e ali eu comecei a perceber como aparecem muitos anjos pelo caminho. Apesar de eu estar viajando sozinha, eu tive muita ajuda de muitas pessoas pelo caminho. Depois eu fui para um santuário animal, e por fim, eu fui para um camping, mas quando eu estava chegando no camping, apareceu uma luz no meu painel escrito EDC. Eu não sabia o que era essa luz no painel, o carro começou a perder a força. Então, eu estava, sei lá, 60 por hora, começou a descer para 50, para 40, e eu acelerando, o carro não acelerava, aquilo foi me gerando muito estresse, muito desespero. Eu estava numa subida 10 por hora, o carro não acelerava de jeito nenhum, eu não sabia o que fazer, eu encostei o carro e chorei. Porque eu não sabia o que fazer, Mário, eu estava sozinha, os dois cachorros olhando para mim, falando, bom, e agora? E eu pensando, e agora, né? Aí liguei para o vendedor do carro para ver se ele sabia o que era essa luz no painel. E pode ser ar no filtro, pode ser qualquer outra coisa, mas pode seguir, o carro vai devagar que não vai ter problema. Aí joguei no Google para ver se eu encontrava. Conclusão, consegui chegar no camping que eu estava a caminho, faltavam 5 quilômetros, mas eu tive que voltar guinchada para São Paulo.
Então, foi a primeira vez que, assim, eu tive que voltar para São Paulo, e aí eu deixei no meu mecânico de confiança. No final, era uma pecinha que se chama sensor de baixa pressão. Então, deu problema nessa peça e o carro entrou em modo de segurança, por isso que ele não estava mais andando. Então, passei no mecânico, resolvi tudo isso, aí já estava muito perto de Natal, de Ano Novo, aí minha família falou, aproveita que está em São Paulo, passa com todo mundo, etc. Eu falei, tá bom, vou passar com todo mundo. E em janeiro eu retomei, sozinha, com os cães, falei, bom, agora eu sigo para Ushuaia. Então, consegui atravessar o estado, fiquei super feliz, estava no Paraná, e aí tive o convite para palestrar no Encontro das Mulheres Viajantes. E para mim seria uma baita de uma oportunidade. Eu disse, não, tudo bem, eu volto, porque de novo eu precisava ver uma outra coisa na minha van também, que eu tive que ver de novo, eu tive um problema no motor agora. Enfim, mas eu consegui finalmente resolver. Então, como eu já tinha que ver essa questão do motor, eu estava fora de São Paulo, eu disse, não, eu volto para retomar de novo. E agora, no final de abril ou maio, eu quero retomar de novo, sozinha, com os cães, em direção ao Ushuaia. Mas eu sinto que eu estou sozinha, entre aspas. Primeiro que eu não estou sozinha porque eu estou com os cães, e segundo que todo lugar que eu passei, eu realmente fui encontrando com alguém, fui pedindo ajuda, e assim foi seguindo. Você acha que tem muita diferença? Bom, claro que tem, né? Mas quais são as principais diferenças de ser uma mulher dirigindo um motorhome em todos os sentidos? E quando você encontra outras pessoas no caminho que também dirigem, se você encontra mulheres também, e como que é essa troca? Olha, eu encontro pouquíssimas mulheres viajando sozinha de motorhome. Bem, da verdade é que eu sei de algumas que eu sigo, mas assim, pouquíssimas. A maioria, o público que viaja de motorhome que eu tenho encontrado, pelo menos nos campings, são casais de aposentados. Então, você encontra muitos casais de aposentados que juntaram dinheiro durante a vida toda deles e resolveram viajar de motorhome. Agora, com a pandemia, eu tenho visto casais mais jovens que, pela questão do trabalho remoto, conseguiram ter essa mobilidade, flexibilidade para comprar um motorhome e viajar para outros lugares. O fato de ser mulher, eu já passei por algumas situações, sei lá, às vezes um pouco constrangedoras, então, sei lá, às vezes eu chego no mecânico, o cara me dá uma medida de uma ponta até a outra, né, isso acontece, e aí eu finjo que não está nada acontecendo, e aí a gente continua falando, enfim, e resolve a situação. Nunca passei por nada muito sério, eu acho que eu passei por questões que mulheres passam de forma geral, infelizmente, né? Agora, eu tive muitas ajudas de homens, então não posso falar muito, porque realmente esse que me ajudou no primeiro camping, que desemperrou minha gaveta, eu tive um outro camping que foi o camping Canto da Mata, que eu cheguei chorando porque o meu carro tinha dado o problema do EDC, que ele estava em modo de segurança. Quando eu cheguei, o dono do camping falou assim, calma, a gente vai resolver tudo, você chegou em casa. Então, tive muito acolhimento também. Eu sinto que, às vezes, existe um preconceito meio que velado, no sentido das pessoas falarem assim, nossa, mas mulher, você está viajando sozinha, mas é sozinha? Do tipo, como assim? Mas, às vezes, muitas vezes querendo entender, mas às vezes existe mas não tem outra pessoa para ir com você? Eu falei, não, eu decidi seguir sozinha, né? Então, é um pouco, às vezes eu me sinto meio pioneira, assim, mas, enfim, você encontra mulheres viajando mais de mochila, eu tenho essa impressão. De motorhome, eu acho que pelo fato de ter a questão da mecânica e da casa, é mais fácil você ver muitos casais, porque é muito um trabalho em equipe, tem muita função para você fazer lá, né? Então, de fato, os homens estão mais acostumados, sei lá, culturalmente ou por gosto, de olhar carro, de abrir o capô, de ver o que está acontecendo. Então, enquanto eu abro e choro, eles abrem e acham legal, acham que é divertido, querem mexer, querem ver o que está acontecendo. Então, é mais desafiador, assim, para uma mulher, isso que eu sinto. Eu acho que tem realmente o gosto pessoal, mas está mudando, né, aos poucos. A gente vê também as mulheres de moto atravessando aí os países, as mulheres de todo tipo, né, de coisas que tradicionalmente eram de homens, mas hoje está diferente. E eu vejo pela minha filha, que é outra geração, né? Se falar alguma coisa com ela de, mas a mulher, ela não entende, não é que ela, assim, ela acha que tem um preconceito, ela não entende o conceito, assim, de como. Então, assim, eu vejo que
provavelmente você sente esse preconceito de uma geração um pouco mais velha, né? Mais de Sim, idade, porque sim. as adolescentes não entendem, assim, se a gente falar, não, isso é coisa de menino, como assim? Mas a gente tem que explicar o que significa É, coisa de menino, porque para eles todo sim, mundo hoje já pode tudo, né? Eu acho que sim, mais com para frente vai certeza. ser só uma questão de gosto pessoal mesmo. Gosta de mecânica, vai, não gosta, não vai, gosta de dirigir, não gosta, né? É, faz todo sentido. Você sabe, quando eu estava no guincho, eu estava conversando com o moço do guincho e ele falou: Poxa, que legal que você está fazendo isso. Cada vez mais eu vejo mulheres caminhoneiras. Antes você via super pouco e hoje é super normal. E vou te falar uma coisa: 90% do que você precisa para fazer seu sonho é coragem, isso você tem. Os outros 10% é você ser ligada, sabe? Seja uma pessoa ligada. E eu acho que isso é tanto para homem quanto para mulher, né? Você ser uma pessoa que vai lá, que resolve conflitos, que é resiliente, que vai atrás. Talvez eu vou sentar e chorar na guia, talvez o homem não fizesse isso, ele fosse gritar, talvez, sei lá, dar um soco na parede, não sei qual que seria a reação. Mas, de toda forma, é isso, tá bom, passou, vamos resolver, vamos fazer, e a gente consegue, né? Sendo, enfim, acho que independente de ser homem ou de ser mulher, eu acho que tem esse fator coragem, mais resolução de conflitos, resiliência, eu acho que já tem tudo na mão. E mesmo para trocar um pneu, outro dia eu comentei com a minha filha, eu falei, não, mas o homem tem mais força física, né? Aí ela Uhum. respondeu, alguns, tem uns que não. Eu falei, é verdade, é uma frase assim muito de preconceito mesmo, né? Nossa, Exato, tem uns que são bem fracos, inclusive. Eu falei, é verdade. verdade, com certeza. E quais são os seus planos, assim, daqui para frente? É ir ampliando, é só mudando a rota? O que você mais está gostando, assim, disso tudo? É, o que eu tenho mais gostado é a experiência, né? O que eu tenho dito é que eu sinto que é uma musculação para a alma, né? Eu me sinto viva fazendo isso. E a minha vontade é seguir nessa viagem, de fato, chegar até o Ushuaia, que vai ser bem desafiador, cruzar o país com 2 cães, tem documentação específica, e não me vejo para sempre viajando de motorhome, eu sinto que é uma experiência, mas que eu vou seguir viajando, seja de outras formas, seja, enfim, eu tenho sentido que está ampliando realmente muito meus horizontes, abriu diversas possibilidades, que era o que eu imaginava, mas tem até aberto antes, que até o fato de estar aqui conversando com vocês, tem sido muito incrível tudo isso, e seguir vivendo essas experiências de forma mais profunda, né? Não simplesmente viver nos intervalos, que era o que eu fazia antes no mundo corporativo. Ai, que legal. E seguir com os cachorros, como que está sendo essa experiência? Seguir com os cachorros. Olha, no começo eu senti não resistência, mas uma dificuldade. Eu abri a porta do motorhome, um deles pulava, o outro ficava olhando, tipo, que isso, né? Para onde que eu vou? E às vezes eu me via dirigindo, eu via eles patinando atrás do motorhome. Na hora de dormir, eu senti uma dificuldade deles, então ficar muito ofegante, né? Eu acho que eles estavam nessa caixa fechada, né? Enfim, não era muito fácil. Mas hoje em dia eu abro a porta do motorhome, eles já pulam, né? Então, eu acho que foi uma fase de adaptação. No começo não foi tão natural, mas agora eu já sinto que eles gostam. E outros projetos vão surgindo paralelo, né? Da experiência, que não necessariamente é ligado 100% com viagem, mas com certeza é fruto dessa sua caminhada aí. Se você quiser deixar suas redes, seus contatos, o seu canal, para a gente ir acompanhando toda essa transformação aí ao longo do tempo e também as suas viagens. Ah, com certeza, Mário, com prazer. Então, o meu YouTube é o Luana Solomon. Lá eu conto bastante das minhas experiências, eu me filmo chorando, eu conto como é que foi. Então, quem quiser saber detalhes no YouTube, os vídeos são bem detalhados e bem verdadeiros, né? Feedback que eu recebo, poxa, que legal, eu estou vendo agora os perrengues, como acontece, porque muitas vezes aquela história, vejo o close, mas não vejo o corre, né? Eu não vejo os bastidores. E eu, de fato, mostro os bastidores nos meus vídeos do YouTube. Eu tenho um Instagram também, que é o luana.solomon. Ali fica mais resumido, mas ali eu tenho mais informações do meu dia a dia, né, principalmente nos stories. Eu abri recentemente consultoria. A minha ideia nessa consultoria é como tirar o projeto do papel. Então, muitas pessoas perguntam como chegar lá.
Eu estou agora com um projeto piloto, preço acessível, eu já tenho uma primeira, uma primeira mentee, né, como se eu fosse uma mentora, nesse projeto de consultoria. E, em paralelo, também, eu tenho um projeto de um livro, que eu devo lançar mais ou menos em 2 meses, com mais 2 colegas, e aí realmente não tem a ver com viagem. Enfim, é sobre liderança, os bastidores da liderança na era digital, mas com certeza vão ter novidades nas minhas redes sobre tudo isso. Ai, que barato, Luana. E como a gente estava conversando antes de começar, às vezes a gente acompanha viagens incríveis que não necessariamente a gente vai um dia fazer, mas só de escutar o teu relato já acrescenta tanto e dá tantas ideias. É como ler um livro, ver um filme, não necessariamente você vai viver aquela vida, né? Mas de acompanhar, de saber que é possível, de conhecer o dia a dia, isso tudo é muito enriquecedor para a gente também. A gente viaja junto. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!